Quando a gente é jovem, a gente pratica as merdas mais fétidas e boçais da vida. Não tem um santo aqui no canal, e eu me incluo nessa, e no mundo, né? De um modo geral. Alguém já roubou o troco do pão pra jogar aquela Coffee 97, ou então roubou doce lá na venda do seu Zé, enfim, alguém já fez merda na vida, isso é um fato. Mas tem umas merdas na vida da turma assim mais famosa que marcaram a vida delas e, mano, basicamente ninguém nunca vai esquecer isso. Mesmo porque essas pessoas vivem da imagem e da fama, e daí você já viu. Vamos então para a segunda parte de famosos que escondem um passado bem obscuro. Eu acho que eu já comentei aqui, quando eu era moleque, tinha lá meus 3, 4, 5 anos de idade, eu era fissurado na Xuxa. Quando acabava o programa dela na TV, eu ficava chorando que nem louco, e minha véia tinha que alugar algum VHS dela, pra eu calar a minha boca. E viva a festa da Xuxa, lá o pãozinho, não brinca. Nessa época que tinha os melhores desenhos, os melhores filmes, as melhores séries, e a gente vivia sem preocupação. Eu me lembro inclusive de ter ido ver muitos filmes dela lá no saudoso cinema da Intinguçu. Quem é da Penha sabe do que eu tô falando. Mas entre discos, filmes e músicas animadas, a Xuxa teve um passado bem polêmico e que tentou esconder por muitos anos. Que gracinha! Grande afilhado, grande! Obrigado a você, parabéns. Bom, as polêmicas começam ali pela Playboy, que ela foi capa, e depois aquele filme lá, O Amor Estranho Amor. Nessa época ela tinha o quê? 19 anos e fez umas cenas assim deveras comprometedoras com um moleque de apenas 13 anos. Ela inclusive já falou sobre isso num podcast. Tem que deixar claro isso. Agora, o ruim é, por exemplo, meu primeiro filme que eu fiz na minha vida, que foi um filme para adulto, né? Um filme, melhor, não pode dizer adulto, porque daí as pessoas podem achar que era filme erótico. É um filme erótico. É um filme que não era censura livre, né? E as pessoas até hoje falam, me chamam de pedófila por eu ter feito um filme onde eu fiz um personagem, uma menina de 15 anos, que foi vendida por um prostíbulo para ser vendida para ser dado de presente para um político, e que ali tem uma cena onde existe um tocar num menino de 13 anos. Então eram duas crianças, né, duas que estavam nesse lugar, e que aconteceu isso, mas até hoje, eu com quase meus 60 anos, as pessoas falam daquele trabalho que eu fiz, que era um trabalho como se fosse uma autobiografia. Então eu acho assim, existe uma coisa que se chama ignorância. Existe uma coisa que não adianta você explicar para as pessoas isso daí, sobre nem a foto sem roupa, ou que as pessoas não vão entender. Tem gente que vai botar religião, tem gente que vai botar educação, tem gente que vai botar princípios e que nada é mais do que um falso moralismo, que é hipocrisia, que as pessoas vão olhar e vão dizer assim, ela estava errada em ter feito isso. Eu fiz, foi meu trabalho, faria tudo de novo, seja o filme, seja as minhas fotos, as coisas que eu fiz para chegar onde eu estou hoje aqui sentado com vocês. Os tempos de Dante tinham uma régua diferente dos tempos atuais. A gente tá vivendo a era dos heróis no cinema, se bem que isso aí já meio que deu uma aliviada, né? E todos aqueles mocinhos e bandidos que marcaram a nossa infância hoje estão em filmes homéricos, cheios de efeitos visuais e aquele trololó todo. E eu sei onde vou colocá-lo. Dos heróis da Marvel desses longas metragens, o Homem de Ferro é um dos mais legais. Mas é claro que de todos esses heróis aí, de um modo geral, o Batman é o mais fodelão e daria um pau em todos esses caras aí. Chora, fanboy. Mas o Robert Downey Jr. é um cara que marcou e muito a infância de nós aqui, com clássicos como Assassinos por Natureza, O Rei da Paquera e o melhor de todos, A Mulher Nota 1000. Esses são classiqueira demais, mas antes de ele ser o cara foda que ele é hoje, o menino já meteu o pé na jaca, já fez muita bosta e inclusive já até foi preso. Eu vi você na escada rolante. E você olhou pra gente, não foi? Entre 96 e 2001, o cara era doidão. Foi preso por portar arma, bebia uma pingaiada bruta e até passou pela reabilitação várias vezes. O bicho velho não ficava só ali na branquinha ou então na verdinha, e até injetar o bicho velho já meteu a agulha no braço. Durante esse período ele só tomou no Borga, obviamente, mas ele tá limpo desde 2002. E o seu lance com a justiça inclusive já foi encerrado. Tá louco.
Entrando um pouco no mundo do metal, vocês estão ligados que tem muito xarope aí envolvido com banda. E parece que o clima lá das bandas de cima, principalmente lá pra Europa, nos países nórdicos, deixa a galera com a cabeça meio por fora. O caso mais conhecido da massa roqueira é o do Euronymous e do Varg, em que os dois eram amigos e depois tretaram. Por fim, o Varg matou Euronymous com umas 20 e poucas facadas no bucho. Pra quem não sabe, essa história que eu dei uma resumida aqui é só vocês procurarem pela história do Mayhem. Acredito que muitos de vocês aqui vão ficar em choque. Mas teve também um caso mais recente aí com o Tim Lambesis ou Tim Lambesis, fale como você quiser. Tim é frontman de uma banda chamada As I Lay Dying, que fez bastante sucesso no começo dos anos 2000 com o advento do metalcore. Ele teve aquela fase magricela e começou, assim como muitos de nós aqui, a malhar pra ficar monstrão. E no meio do processo ele começou a tomar uns aditivos que lá na frente, no futuro, iria meio que fuder a cabeça dele. O caboclo simplesmente tentou contratar um matador de aluguel para dar cabo da sua ex-esposa. Conclusão, ele se fufu. Foi preso e pegou 6 anos de xadrez. Segundo o advogado do vocalista, ele sofreu danos pelo uso contínuo de esteroides, dano no cérebro, e isso fez com que ele tentasse chegar onde tentou chegar. Vocês me entenderam, viu? Você tem que parar de pedir pro seu amiguinho aplicar coisas no seu bumbum aí, viu? A TV dos anos 90 era uma verdadeira esbórnia, e não somente o falecido Gugu explorava esse lado aí. O Luciano Huck também nos brindou aí com a tiazinha. Morenas, né? Ai, ai. Tiazinha, ó o dedinho, ó tiazinha, ó. Ó, não vai depilar, tiazinha. Atenção, uma resposta correta, a segunda, no Brasil. Meus caros, nessa época era muito espinha na cara e caroço nas tetas véia. Hormônios gritando e eu sonhando em ter pelo no peito só pra passar esse papelão gostoso. Tá louco? Ai! Não saiu? Nossa, o talho. E quando saiu a Playboy da bicha véia, homem, era um mercado negro pra gente conseguir ver essa pinga. Mas sempre tinha aquele cara mais velho que compartilhava essas preciosidades entre a galera ali. Aliás, hashtag volta pelos pubianos. Saudade dos anos 90. Mas o tempo passou e as coisas mudaram. Mesmo porque, depois com o lance lá da tiazinha, a Suzana Alves até tentou alguns outros projetos, mas não rendeu nada. E também a cabeça dela foi mudando e esse lado mais sensual foi deixado de lado. E ela se converteu, né? Hoje em dia ela é convertida e deixou o passado também de lado. Tanto que quando eu comecei a ver maldade, eu surtei. Entendi. Não quero mais. Porque eu passei a entender que o outro... que era uma indústria que eu não queria mais alimentar. Porque tinha, todo mundo, cada um tava levando pro seu lado. Mas aqui começou... dinheiro. Exatamente. Dinheiro. Com algo que eu falava, eu não planejei isso. Eu sempre quis ser uma revolucionária. Então eu tinha um chamado dentro de mim que não tava ligado ao meu propósito. Entendi. E eu já sabia disso desde cedo. Por isso que eu fui radical. Também com o sucesso, com a fama. Porque eu falei, eu preciso fazer muita coisa ainda, preciso terminar a faculdade, você fez uma coisa que pouca gente teria coragem de fazer, né? De abandonar uma coisa que tá fazendo um sucesso absurdo e não extrair até o último centavo daquilo. Você abandonou, Nossa, né? eu lembro que quando eu falei isso na imprensa, a Marlene Matos me chamou pra uma conversa. Você tá louca? Assim? As coisas mudam, mas depois dela eu me tornei o cara mais fã possível aí de Sinta Liga. Creio, pai. O Raimundos ali no começo dos anos 90 foi uma coisa muito foda. E eu tenho até hoje essa preciosidade aqui, vinilesca, que eu adquiri por 5 conto lá na Galeria do Rock, cara. E eu não nego, mano, eu admito que eu gosto muito daquela fase inicial deles ali, dos 4 primeiros discos. O mais louco é que boa parte das letras foram coisas que o Rodolfo presenciou ou viveu. Então você imagina, o caboclo teve uma juventude totalmente por fora. Mas no auge da banda, na época ali do Sol no Forever e do MTV ao vivo, o Rodolfo foi e abandonou o barco, o que deixou muita gente em choque, afinal os caras estavam estourados na mídia. Mas o caso é que ele se converteu.
E depois até contou uns causos escabrosos sobre aparições de Jânhos em shows. Eu me lembro de um festival que eu fui no estádio do Pacaembu, chamava Monsters of Rock. E naquela noite a minha banda tocou e teve uma banda americana que é declaradamente satanista, que era o Slayer. Cara, eu senti uma presença maligna tão forte que eu saí da torre de som e fui praticamente me esconder no camarim. Não era muito comum eu ter esse tipo de experiência, mas eu estava em trevas e pude discernir que uma presença terrível chegou naquele lugar. Tive uma experiência semelhante num festival que eu fui na Califórnia, quando um cara chamado Marilyn Manson subiu para tocar. E muita gente achava esse cara mó comédia, tipo, o cara tocou de calcinha, coisa mais feia do mundo. Mas o cara, o álbum que ele estava lançando naquela época chamava Superstar Antichrist, ou seja, um superstar anticristo. E cara, isso tem um peso. Eu me lembro que quando ele subiu no palco para tocar, eu senti a mesma presença que eu tinha sentido naquele evento. O mais louco foi ele contando que ele tava todo cheio de caroço pelo corpo ali, totalmente entregue às drogas, e depois que ele fez uma oração junto com a esposa dele, o negócio se curou. O irmão, a voz dela já tava assim, o irmão já aceitou Jesus? Cara, foi tipo Capitão Nascimento. Falei, já? Já? Hoje ele e o Digão voltaram a ser amigos. Isso é muito bom, mas vocês podem esquecer aí que não vai ter reunião com a formação original. Mas o importante é o Rodolfo estar bem, seja em qual lado ele escolheu viver. Então é isso, seus loucos por nostalgia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de compartilhar, marcar os amigos e também meter o dedo no botão do like, porque ajuda bastante. Me siga também lá no Instagram, tudo junto, @caixavéia, beleza? Então até a próxima, um abraço pra vocês aí.